queridos? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Pode se assentar, fica à vontade. Abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses. Hoje vai ser a última parte da mensagem. A série, o Rio de Deus, o fluxo de cura. E eu creio que todos já foram curados através da adoração neste lugar. Que presença maravilhosa. Amém? Mas eu sou teimoso, eu quero ir um pouquinho mais fundo. Filipenses 3, versículo 7. Nós vamos ler até o versículo 11, diz assim: ou melhor, deixa eu ver aqui. Está na, mais o que, isso, NVI. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas o que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Amém? Pai, te louvamos pela sua palavra. Fala conosco nessa noite. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Te damos total legalidade. Enquanto estivermos ministrando a tua palavra, que o teu Espírito, que a tua presença, que o teu poder, que o teu cabode se manifesta, Senhor, em nossas vidas. Leva toda a mente cativa até o teu santuário, Yeshua. E de lá, Senhor, emana as tuas palavras. Nós entregamos, Senhor, a tua igreja nas tuas mãos. E assim nós oramos crendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Se é para Jesus, nós podemos melhorar, amém? A honra, a glória seja dada ao nosso Rei. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu preciso conhecer Jesus. Alessandro canta essa canção, né? Eu quero conhecer Jesus. É uma necessidade, é um anseio em nossos corações. Amém, irmãos? Só que como que podemos viver e conhecer a Cristo ou a vontade dEle sem saber quem Ele é? Nós precisamos conhecer o Senhor Jesus, conhecer quem Ele é. Sabe por quê? Porque a forma que você conhece é a forma que você vai se relacionar com Ele. A forma que você conhece a Jesus é a forma que você terá intimidade com Ele. Amém? Se você conhece o Senhor Jesus como resolvedor de problemas, então é assim que você vai se relacionar com Ele, como alguém que vai resolver os seus problemas. Você vai procurá-lo quando estiver em dificuldade. Quando as coisas estiverem ruins para você, então você vai atrás de Jesus para que Ele possa resolver as suas dificuldades.
Se você conhece o Senhor Jesus como alguém que opera milagres, o seu relacionamento com Jesus vai ser por causa do seu grande poder. Ou seja, um relacionamento interesseiro. Porque é assim que você conhece a Deus, o Senhor, Jesus, o Yeshua. Então, se você conhecê-lo da forma correta, você vai se relacionar com Ele da forma correta. Jesus tem que significar muito mais para nós do que operador de milagres ou alguém que vai resolver a nossa causa. E se você enxergar Jesus como Filho de Deus, então você compreenderá que Jesus, Ele veio à terra, Ele veio como Deus para trazer um propósito de vida para nós. Ele veio para a terra para trazer reconciliação de todas as coisas. Então você vai se relacionar com Ele não por interesse, mas por um propósito na sua vida. Porque Ele te chamou, Ele te predestinou. Amém? E aquele que o chamou, predestinou, e aquele que predestinou, justificou. Nós somos justificados por Ele. E Ele também nos gloriará. Amém? Teremos glória em Deus. Seremos glorificados por Ele. Seremos honrados por Ele. Porque aquele que honra a Deus, esse também Deus o honrará. Por isso que João, em capítulo 18, João 1, versículo 18, a palavra de Deus diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está com o Pai, Ele fez Deus ser conhecido. Jesus tornou Deus conhecido, irmãos. O povo de Israel conhecia um Deus, conhecia um Senhor. O povo de Israel conhecia o Todo-Poderoso. O povo de Israel conhecia os feitos de Deus, mas não conhecia a essência de Deus. Deus, Ele é um Deus implacável, irmãos. Sim, Deus é um Deus todo-poderoso. Sim, Deus é, mas Ele também é Pai. E poucas pessoas puderam conhecer Deus como Pai no Antigo Testamento. Poucas pessoas puderam conhecer Deus na sua essência no Antigo Testamento. Então Jesus, Ele veio para quê? Para revelar o Pai. Jesus, Ele não veio para manifestar uma religião. Não, Jesus, Ele veio para revelar o coração de Deus. O anseio de Deus sempre foi esse, se revelar para o seu povo. O anseio de Deus sempre foi esse, mostrar para o povo que Ele era um Deus Pai. E não um Deus implacável. E não um Deus todo-poderoso, não. Deus queria mostrar para o povo que Ele era Pai. Quando Deus tirou o povo do Egito e levou ele para o deserto, Ele se mostrou poderoso. Mas Deus também disse para o povo: vocês serão os meus filhos. Eu serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. Deus sempre quis se relacionar com o homem nessa medida de paternidade, irmãos. Nós sabemos que Deus é um Deus implacável, sabemos que Ele é o Deus todo-poderoso, mas esse Deus tem um sentimento. Então o que Ele fez? Ele enviou o seu Filho unigênito, que tem toda a correlação com um Deus unigênito. Porque se Jesus é Filho de Deus, Ele também é Deus, Ele tem a mesma genética. Amém? Então Deus enviou Jesus só para revelar o coração dEle, o coração de um pai. Jesus veio manifestar, meu irmão, o coração de Deus e não uma religião. Jesus ele não levantou um monumento para Ele, uma igreja. Pelo contrário, Ele disse: destrua esse templo, porque em 3 dias eu vou construir um novo. Jesus ele não investiu em matéria, ele não levantou tijolos. Não, irmãos. O que Jesus fez? Ele investiu em pessoas.
ele se assentou na mesa com 12 discípulos. Ele acreditou em 12, porque 12 fala do quê? Do governo. Então ele trouxe os seus discípulos para a mesa, estabeleceu o governo sobre a vida deles, instruiu, deu a eles direcionamento, deu a eles discipulado. Então nós vemos que a mensagem do Senhor Jesus é o quê? É um sermão. Por isso que o subtítulo ali dos evangelhos sempre vai iniciar como o sermão da montanha, porque ali é discipulado de vida. É Jesus ensinando a gente a se comportar como filho. É Jesus ensinando a gente a se comportar como alguém que agrada a Deus. Então Jesus, ele não veio manifestar uma religião, ele veio manifestar o Pai. A palavra de Deus diz lá em João: o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai. Porque Deus, ele quer se revelar como Pai. O apóstolo João, quando ele escreve isso, irmãos, ele revela para nós dois propósitos nesse versículo. Jesus, ele veio ao mundo em forma humana para manifestar a graça e a verdade de Deus. Jesus veio em forma de homem, entenda isso, para manifestar a vontade e a graça de Deus, para manifestar a verdade e a graça de Deus. Por isso nós precisamos entender que Jesus é a palavra, o verbo que estava com Deus se fez carne. Jesus é a palavra. E o que é a palavra, pastor? Você sabe me dizer o que é palavra? Tem alguém que se arrisca a dizer aqui? O que é a palavra? Então eu vou falar. Palavra é pensamentos traduzido em vocabulário. Quando você pensa, você fala. Então é isso que é a palavra. E sabe o que Jesus é, irmãos? Jesus é o pensamento de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Eu posso ficar imaginando quando a palavra de Deus diz, e Deus disse, haja luz e houve luz. E aí eu fico imaginando Jesus se movimentando assim, fazendo. Isso é muito doido, né? Porque é verdade, a palavra de Deus diz que tudo foi feito por Ele e para Ele. Então Jesus é os pensamentos de Deus. Quando Deus fala, quando Deus libera a palavra, Ele está liberando Cristo sobre as nossas vidas. O que Deus pensa, o que Deus é, está impresso na pessoa de Jesus. Por isso que Paulo, ele vai dizer em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, estejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Amém? Só ouviu um aleluia aí? Tem mais aleluia não? Aleluia. Quer entender a vontade de Deus? Conheça o Filho. Ninguém vai ao Pai, foi o que Jesus disse, a não ser pelo Filho. Jesus, ele dizia, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então se nós queremos conhecer o Pai, nós precisamos conhecer Jesus. Quer saber como Deus é? Olha para Jesus. Jesus, ele disse que eu e o meu Pai somos um. Jesus também declarou, eu faço as obras do meu Pai. O que eu falo do coração do Pai, vem de Deus. Então um dia perguntaram para Jesus, mostra-me o Pai, e quem perguntou isso foi Felipe.
E aí Jesus respondeu para Felipe. João 14, versículo 9. Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim, que está realizando a sua obra. Então nós precisamos conhecer Jesus, porque Jesus é a revelação da vontade de Deus. Nós precisamos conhecer Jesus. Jesus é o amor de Deus manifesto. Jesus é o desvendar do coração do Pai, irmãos. Quando Jesus estava na cruz, Jesus estava comunicando o amor de Deus. Quando Jesus estava morrendo na cruz, Ele estava manifestando ao mundo o próprio Deus, o Deus Emanuel, o Deus com homem. E Ele estava se sacrificando por amor a nós. E você só conhece a Deus quando você conhece o coração de Cristo, irmãos. Por isso que a oração do apóstolo Paulo era: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque quando você tem o sentimento de Cristo, você está alinhado com o Pai. Quando você tem o coração de Jesus, aleluia, você tem o coração de Deus. Aleluia. Deus disse para o povo de Israel, Ele falou para o povo, em Êxodo, capítulo 15, versículo 16, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvido aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Então Deus disse isso para o povo de Israel. Quando? Quando Deus estava levando o povo para a terra da promessa. Quando Deus estava tirando o povo do Egito. Então nós vemos aqui que Deus é o Senhor que nos cura. Eu sou o Senhor que te cura. Jesus é o que, irmãos? Jesus é a cura para nós. Jesus é a cura para o mundo doente. Jesus é a cura para o mundo que está desviado dos sentidos corretos que um homem pode ter. Jesus é, como que chama aquele negócio, quando você está envenenado, aí você tem um antídoto. Jesus é a raiz de ser, irmãos, é o antídoto. Jesus é a cura para o mundo que está doente. Você pode ver que a nossa geração é uma geração muito fraca, a geração doente, irmãos. A geração do dói, tudo dói. A geração que acha doença em tudo que é lugar, irmãos, né? Tem nome para tudo. Tem uma dorzinha, não sei aonde, tem um nome para aquilo, né? Então, essa é uma geração muito informada, mas também é uma geração muito fraca. E uma geração onde as pessoas estão sofrendo. E a doença que mais oprime hoje a nossa geração é a doença do pensamento, do sentimento. A depressão é a doença que mais tem afligido a nossa nação. Ô microfone, paguei R$1.000 ainda, tá deixando nervoso. Te dá um tapa, hein? Então essa é uma geração doente, irmãos. E Cristo, a palavra de Deus diz que levou sobre si as nossas doenças. Levou sobre si em seu corpo no Calvário as nossas enfermidades. Jesus carregou sobre o seu corpo as nossas dores, as nossas tristezas,
Amém, irmãos? E pelas suas pisaduras, a palavra de Deus diz que nós somos curados. Sabe o que essa geração precisa? Precisa entender o mundo espiritual, para que possa acessar este lugar em Cristo e ser curada. E a palavra de Deus fala que quando nós tomamos parte da comunhão com Cristo na ceia, e não discernimos Jesus, ou seja, não o conhecemos, somos fracos, somos doentes. Muitos dormem, e esse muitos dormem está dizendo, estão mortos espiritualmente, porque não compreende quem é Cristo, por isso vive uma vida miserável. E a verdade é que Deus nos chamou para termos uma vida especial, extraordinária. Ele nos elevou como primícias de sua criação. Nós temos a genética de Deus. Nós fomos chamados, irmãos, para governar. Não para ficar por baixo, mas é para estar por cima. E agora é hora de rodar. Mas é a verdade. O problema é que a igreja faz prosélitos, pregadores fazem prosélitos, né, para atrair as pessoas, para ter mais dinheiro, para encher a igreja, mas não fala a realidade do propósito de Deus nas nossas vidas. E essa é a vontade de Deus, curar a terra. Essa é a vontade de Deus, salvar a terra, porque salvação é cura. Lembra que eu disse semana passada, quando Jesus curava alguém, ele dizia, vai, a sua fé te salvou, porque salvação é cura, irmãos. E essa é a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é que todos sejam salvos. E quando olhamos para as Escrituras, nós vemos que Deus, Ele é descrito por várias vezes como Deus que cura. Um dos seus nomes é Jeová, Rafá, Yavé, Rafá, o Deus da cura. E Davi, ele lembra isso para nós no Salmo 103, versículo 2 e 3, bendito. Ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as nossas iniquidades, que sara todas as nossas enfermidades. Então Deus, Ele nos perdoa e nos cura. Deus, Ele apaga a nossa iniquidade, Ele joga no mar do esquecimento e depois Ele libera a cura. Ele libera a salvação para nós, irmãos. E essa palavra, na verdade, essas palavras nos revelam que a cura é um aspecto do caráter de Deus. A cura, salvação, é um aspecto, é um atributo de Deus, do caráter de Deus. E a verdade é que Ele não quer apenas nos curar. Sim, Ele quer nos curar, mas também Ele deseja restaurar, meu irmão, a nossa vida, o nosso compreendimento, o nosso entendimento. Amém? Deus, Ele deseja o bem-estar do seu povo, irmãos. Olha que a carta de João, capítulo 3, versículo 1 diz, ou melhor, João 3, capítulo 1, versículo 2, amado, oro para que vocês tenham boa saúde. Oro para que vocês tenham boa saúde, e tudo lhe ocorra bem, assim como vai bem a sua alma. Por que como vai bem a sua alma? Vai bem também a sua saúde. Irmãos, porque se você estiver espiritualmente são, se você estiver espiritualmente bem, saudável, aleluia, se a sua alma está se alimentando do seu espírito, e o Espírito de Deus alimentando o seu espírito, e o seu espírito dando para a sua alma de Deus, então tudo vai correr bem para você. Essa é a vontade de Deus. Agora nós precisamos entender que a cura e a obediência andam juntos.
Não foi isso que Deus disse para o povo de Israel? Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, o que é dar atenção? É você parar para ouvir. É você emprestar os seus ouvidos para Deus. Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvido aos seus mandamentos e obedecerem todos os seus decretos, não haverá sobre vocês nenhuma doença. O que isso significa, pastor? Que as enfermidades é por falta de fidelidade? As enfermidades espirituais, sim. Se você está enfermo espiritualmente, é porque falta fidelidade na sua vida. Falta você ouvir a voz de Deus e cumprir os seus mandamentos. Amém? As espirituais, se você está enfermo, sim, falta fidelidade. Porque talvez você esteja enfermo no corpo, mas o seu espírito está reto diante de Deus. Talvez você possa estar enfermo no corpo, mas o teu espírito é saudável, está diante de Deus inabalável. E a verdade é que algumas coisas acontecem, às vezes nas nossas vidas, é só para a glória de Deus. Enfermidades que vêm que é para manifestar a glória de Deus. Dificuldades que vêm que é para manifestar a glória de Deus. João capítulo 11, versículo 1, Jesus ele declara isso. Olha que a palavra de Deus diz: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramava perfume sobre o Senhor e lhe enxugava os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Aí ele estava falando de Maria. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Depois disse aos seus discípulos. Amém? Só até aí mesmo. Então o que aconteceu aqui? Lázaro estava doente. As irmãs de Maria mandou um recado: olha, avisa lá que Lázaro está doente, fala para Jesus vir para cá resolver o problema. Porque é assim, quando você vê Jesus como resolvedor de problema, você vai atrás dele. Amém? É errado fazer isso? Não. Mas quando nós fazemos apenas isso por interesse e não estamos alinhados ao seu propósito, então tem alguma coisa errada sim. Aí foram chamar Maria, Jesus. Aí Jesus disse: olha, essa enfermidade não é para a morte, fica tranquilo. Então quando os discípulos receberam essa palavra, eles ficaram de boa. Então beleza, não tem pressa, né? Mas Jesus ficou ali por mais 2 dias. Aí depois chegou a notícia que ele morreu. E aí os discípulos disseram: não adianta ir mais, ele já está morto. Aí Jesus fala novamente: essa doença é para a glória de Deus. Deus será exaltado. E para manifestar o Filho de Deus, Lázaro será ressuscitado. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Jesus ele disse para Marta: não tinha dito que se tu creres, verá a glória de Deus? E o que acontece? Quando Jesus chega lá no povoado, você conhece a história. Eles disseram: não tem mais jeito, é 4 dias, Jesus. Aí Jesus disse: mas eu não disse para vocês que se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus? Então Jesus ele dá um grito: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu 4 dias depois, que estava morto do sepulcro com vida. Uma certa vez levaram um cego para Jesus.
E perguntaram para Jesus: quem pecou, Jesus? Foi ele ou os pais dele? Porque ele nasceu assim. E o entendimento, a cultura dos judeus é que se alguém nasce com alguma desgraça, com algum defeito, é por conta do pecado. Pecado dos pais, pecado, né, dos seus antepassados, né, nasceu com uma desgraça. E aí Jesus fala para os discípulos, né, e para aqueles que estavam ali: não foi o pai nem ele só está doente sim porque é para manifestar a glória de Deus. Então Jesus faz lodo do barro, põe no olho dele e fala: vai se lavar. E ele foi se lavar no tanque de Siloé. E aí ele saiu com a sua visão. E aquela doença era para manifestar a glória de Deus. Então, irmãos, tem coisas que acontecem nas nossas vidas que é para manifestar a glória de Deus. E eu aprendi algo, irmãos. Quando algo é verdade, tem que existir as provas. Quando algo é verdadeiro, sempre vai existir as provas. Por isso que a Bíblia, ela foi comprovada ser verdadeira, irmãos. E se a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, então Jesus, ele pode manifestar a sua glória também nos dias de hoje. Amém? Jesus morreu, ele ressuscitou, ele foi arrebatado aos céus, nós cremos nisso, amém? A palavra de Deus diz que ele foi aceso aos céus e ele não está morto. Ele apareceu para mais de 50 testemunhas. Não, mais de 50 dias para várias testemunhas. Ele estendeu as mãos para Tomé tocar. Ele mostrou as suas feridas. As pessoas tocaram nele. As pessoas testemunharam que ele ressuscitou, mas ele foi para os céus, irmãos. Ele foi para os céus, mas ele está vivo. Jesus está vivo entre nós. Aleluia! Ele não está morto. E quando nós conhecemos o Senhor, quando nós conhecemos a realidade dele em nossas vidas, a nossa perspectiva muda. A nossa forma de pensar, a nossa forma de ver é transformada. Foi isso que Paulo ele disse. Ele declarou: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Por quê? Porque ele estava tendo uma perspectiva diferente agora sobre Cristo. Então seu pensamento mudou. Quando ele conhece o Senhor, o que era lucro ele fez como perda. Ele dizia: mais do que isso, considero tudo perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Quando ele conheceu o Senhor, ele teve uma perspectiva de vida diferente. Porque à medida que vamos conhecendo o Senhor, nós somos curados, irmãos. Na medida que nós vamos nos aprofundando em Deus, na medida que a glória de Deus vai brilhando sobre nós, a nossa vida vai sendo transformada. A perspectiva da nossa vida é transformada, de glória em glória. Amém? Então nós precisamos conhecê-lo. Eu não estou falando de você pintar uma fantasia, sabe, de uma historinha. Não, irmãos. Eu estou falando de você conhecer Ele na íntegra, tete a tete, né? Falar com Ele face a face, conhecer, ter experiência no mundo espiritual com Deus, com Jesus. Sabe por que existe uma classe de judeus messiânicos? Porque os judeus não aceitavam Jesus. Foram alguns que aceitaram o Senhor lá na igreja primitiva. Mas é bem a minoria. Mas sabe por que alguns judeus depois se converteram? Porque esses judeus, a maioria deles tiveram uma experiência com Jesus. Como Paulo, que no caminho de Damasco, o Senhor se apresentou para ele.
em glória, em poder. Então ele cai com o rosto em terra e diz: quem é você? E aí Jesus se revela para ele: eu sou o Cristo, a quem você está perseguindo. E quando Paulo ele fala dessa época, ele dizia: eu me movia pelo zelo da palavra de Deus, porque Paulo conhecia a Torá. Então ele se movia pelo zelo de santidade. O que faltava para Paulo era entendimento. Então Jesus se revelou para ele. Então, irmãos, eu não estou falando de você conhecer a Bíblia, de estudar a Bíblia. Isso é bom e nós precisamos. Eu estou falando para você pegar todo o conteúdo que você tem das Escrituras, ir para os pés de Jesus e falar para ele: fala comigo. Fala comigo, fala tete a tete, se revela para mim em sonhos, em visão, me arrebata ao teu terceiro céu. Se Paulo foi, irmãos, nós também podemos ir. Se Paulo teve experiência, nós também podemos. E se irmãos têm experiência com Deus dessa forma, nós também podemos. Então eu estou falando de você ter uma experiência com Deus, conhecê-lo de fato como Ele é. Aleluia! Olha o que Oséias declara, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos o Senhor, prosseguimos em conhecer, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que rega a terra. A chuva vem para o que, irmãos? Para irrigar a terra, para trazer à terra vida. Não foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden? Deus fez o jardim, colocou o homem no jardim, e a palavra de Deus diz que Ele colocou um rio nesse jardim que irrigava a terra, e ele se dividia em 4. O Jardim do Éden foi criado por Deus, irmãos, como um lugar de felicidade, de plenitude para o homem, aonde Adão e Eva viviam em harmonia com o próprio Deus. Agora esse lugar era mantido por um rio. Esse lugar era mantido por umas águas que irrigavam essa terra. Gênesis 2, versículo 10, no Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Agora, que rio é esse? Esse rio representa o que e quem? Então vamos para Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 e 2. Então o anjo me mostrou o rio de água viva, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Então, esse rio nasce da onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. Então Jesus, que é o Cordeiro, é a cura. O rio de Deus que irriga a terra, que traz cura para a terra. E quando Paulo ele declara dizendo assim: para ganhar a Cristo, para conhecer o Senhor e ser encontrado nele, ele dizia o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quando ele falava isso, sabe o que Paulo estava dizendo? Que Jesus, Ele é a cura. Quando Paulo ele compreendeu isso, para conhecer a Deus, para conhecer o Senhor, para ser encontrado nele, ao poder da sua ressurreição, participando com ele da sua morte, sendo como ele, ou seja, ele está dizendo: eu vou
me abster das coisas do mundo para viver exclusivamente para Deus, para ser alcançado em ressurreição dentre os mortos. Paulo ele estava dizendo o seguinte: olha, eu estou morto espiritualmente. Todos os homens estavam mortos. Então, para ter vida, Paulo ele estava dizendo: eu quero conhecer este rio. Para ser curado, eu quero conhecer esse rio. Para ser salvo, eu quero conhecer esse rio. E se nós lemos a continuidade desse capítulo, ele estava dizendo o seguinte para a igreja: não considero que já alcancei, mas todos os dias eu luto para alcançar esse prêmio da riqueza da salvação. Ele estava dizendo: eu luto todos os dias para ser curado por este rio, para se manter na presença dele. Aleluia! Nós precisamos compreender, irmãos, que ele é a salvação. E se ele é a salvação, irmãos, quando nós andamos na contramão daquilo que Deus deseja para nós, nós estamos indo do caminho oposto que Ele deseja, da cura para nós. Então, se você é desobediente, se você não procura viver a vontade de Deus, não busca a viver a vontade de Deus, você está indo na contramão deste rio. Nesse rio, a palavra de Deus diz que existe árvores que ao seu tempo, todos os meses dão os seus frutos. E as suas folhas é para curar as nações. Nós precisamos conhecer o Senhor, que é a esperança para este mundo, que é a esperança para a nossa casa, que é a esperança para a nossa família. Jesus em nós, irmãos, é a esperança da glória de Deus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aqui? Quantos desejam mergulhar neste rio? Quantos desejam conhecer este rio? Ah, meu Deus, revele a nós, Senhor, o teu rio, o rio que Daniel descreve, Senhor, o rio de fogo, aonde os adoradores estão te adorando, aonde todos os povos de todas as nações se reúnem para te adorar, Senhor, neste lugar de cura, de libertação, de transformação. Nos leva para este lugar, Yeshua. Nos leva para este lugar. O nosso orgulho nos tirou do jardim, mas a sua humildade colocou novamente esse lugar de relacionamento em nós. Revele para nós, Senhor, este lugar de adoração, pois nós sabemos que o Senhor, através da adoração, flui em nossas vidas como um rio e nos cura. Senhor, a nossa oração nessa noite é que este lugar se torne uma fonte de rios, de água viva, que vá, Senhor, por essas ruas deste bairro, que chegue, Senhor, nas ruas dessa cidade, que encontra cada bairro, papai querido, Senhor, desta cidade, e que vá, Senhor, em cada cidade desta nação. Meu orgulho me tirou do jardim, nos cura nessa noite. A humildade colocou jardim em mim. Se eu vender o que tenho em prol